destruir a família. E quando nós olhamos para os evangelhos de Jesus, nós vamos visualizar tamanha preocupação e importância que Jesus dava para as famílias. Quando você vê os 4 evangelhos, principalmente os sinóticos, os 3 primeiros, você vai ver Jesus sempre dentro de uma casa. Jesus entrou mais ou menos, registrado pelo Tanto, em 18 casas. E todas as casas que Jesus entrara, milagres aconteciam. Aleluia a Deus, oh glória. Toda casa que Jesus está, se aquela casa antes não adorava, não servia e passa a servir, o ambiente, a atmosfera daquela casa vai ser transformada. Se tem tristeza, vai ter alegria. Se tem angústia, vai ter alegria. Se tem contenda, vai acabar a contenda. Aleluia. Se tem divisão, vai voltar a ter união, porque aonde Jesus pisa e aonde ele tem liberdade, ali está a bênção do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Existem muitas casas, podemos aqui citar várias casas. Podemos aqui citar a casa de um homem judeu que trabalhava em Roma e foi corrompido pelo dinheiro. O nome dele é Zaqueu. Em Lucas capítulo 18 em diante, 19, lá está registrado que Jesus estava indo para a cruz do Calvário. Era a última oportunidade que Jericó estava tendo de visualizar o Filho de Deus. O texto diz que quando Jesus entra naquela cidade, logo de cara ele vai curar um cego, estava pela beira do caminho pedindo esmola, sofrendo porque perdeu a vista, não era cego de nascença. Jesus cura aquele cego. Logo à frente está um homem corrompido, afligido, triste, sem Deus, em cima de uma figueira. E o texto diz que ele era pequeno, ele sobe na figueira para ver como era esse Jesus. E as palavras de Jesus chegavam até os seus ouvidos, ele era encantado pelas palavras de Jesus. O texto diz que Jesus chega perto de Zaqueu e vai dizer a Zaqueu: Zaqueu, desce, porque convém, isso aqui é extraordinário, porque convém eu dormir ou pousar na tua casa. E a Bíblia diz que Jesus entra naquela casa, está na Bíblia, e aquela casa houve salvação. Porque o maior milagre não é ter uma televisão plasma, aquela planta de 50, de 100, não é ter móveis bonitos, não é ter uma casa grande com muitos quartos, não é ter uma piscina, é bom, isso é gratificante, mas o maior milagre que eu e você podemos ter em nossas vidas é como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o maior milagre, porque no próprio texto está escrito que o Filho do Homem veio para buscar aquilo que havia se perdido. Eu quero fazer uma pergunta retórica para você: Jesus está na tua casa? Ele está na tua casa. Quando você olha para Marcos capítulo 2, o texto diz que Jesus estava em casa. Se você olhar em Marcos capítulo 2, versículo de número 1, está escrito que Jesus ensinava a palavra em casa. Perceba a conjugação do verbo, ele estava em. Se ele estava em, era a sua casa. Ele estava numa casa. Se você ligar para mim, quem sabe a minha esposa vai ali atender a ligação e você vai dizer: onde está o pastor Marcos? Ele está em uma casa, numa casa. Mas se você não dizer que ele está em casa, está dizendo assim que ele está aqui. Então Jesus estava em sua casa, a casa ali é de Pedro. Mas quando ele sai de Nazaré aos 30 anos e vai para Cafarnaum, ele faz da casa de Pedro a sua casa. A casa de
Pedro, uma casa que recebe muitas pessoas. Por quê? Porque Jesus está naquela casa. A casa que atrai Jesus não é a mansão do Alphaville, é bonito. A casa que atrai Jesus não é a casa que tem a Range Rover, é bom. Mas a casa que atrai as pessoas é a casa que tem Jesus. Por quê, pastor? Porque a casa que Jesus está não tem Wi-Fi. A casa que Jesus está não tem ar-condicionado, não tem ventilador. É uma casa que tem uma porta só, pouca janela, e está lotado de gente. Por quê, pastor? Porque tem Jesus. Tem Jesus. Eu morei numa roça com minha avó, irmão. Era uma casa de tábua, mas comia no fogão de lenha, não tinha luz na lamparina. Mas quando você chegava na casa da minha avó, era só 30 metros, era todo mundo junto, era o vizinho, era amigo. Todo mundo perguntava: por que a casa da Eliana é cheia de gente? E minha avó, ainda sendo analfabeta, dizia: porque aqui em casa tem Jesus de Nazaré. Tem Jesus de Nazaré. Sua casa tem Jesus, irmão. As pessoas vão passar e olhar: essa casa é diferente. Essa casa não tem briga, não tem música alta, não tem malifante, não tem forró. Essa casa tem crente. Essa casa tem Jesus de Nazaré. Essa é a casa que atrai as pessoas. E ele ensinava a palavra. Aquela casa estava cheia de gente ouvindo a palavra. Por que, pastor? Porque a palavra é o único meio de transformar a sua família. Quem sabe você dentro deste lugar está questionando, indagando, dizendo: Deus, por que ainda meu esposo não é crente? Por que a minha esposa ainda não aceitou Jesus? Por que os meus filhos ainda não aceitaram Jesus? Por que ainda minha casa não recebeu milagre? Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você: a palavra vai mudar a tua família. A palavra vai alcançar o teu esposo. A palavra vai alcançar a tua esposa. A palavra vai alcançar teus filhos. Teu filho não é instrumento de Satanás. Teu filho não vai morrer nas drogas. A roupa não vai matar o teu filho. Por quê? Porque a palavra profética é para a tua vida. Porque Jesus vai alcançar a tua família. A enfermidade não vai matar a tua família. Por quê? Porque a palavra de Jesus, irmão, vai trazer saúde, vai trazer transformação, vai trazer avivamento. A palavra que é viva e que é eficaz vai transportar a tua casa. E as pessoas que pisam lá, até os críticos, até os fofoqueiros, até os invejosos, vão dizer: a casa da Maria não tem, a casa de João não tem, o seu João não tem. Por quê? Porque tem palavra, tem palavra. Jesus vai te dar os fortes amigos e vai trazer pessoas que vão te ajudar. Ele é uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, que fala a palavra de Deus, que pega a palavra, que ouve a palavra. Jesus vai levantar a pessoa para te ajudar. Eu sinto Deus aqui, irmão. Para baixo, pega na mão desse irmão aí, vamos junto pegar. Pega na mão dele. Fala para ele assim, seja profeta para ele diz para ele: na tua casa vai ter avivamento. Fala para ele, na tua casa vai ter mudança. Porque a palavra vai mudar. A palavra vai trazer milagres para a tua casa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele entrou em muitas casas, mas assim como eu e você, sempre tem uma casa que nós vamos com mais frequência. Verdade. Eu tenho conhecidos, amigos, mas sempre tem uma casa que eu posso ir. Porque tem um amigo meu lá, pastor, nós sempre conversamos, tomamos um café, sempre falamos da palavra, da experiência, da semana. Eu gosto daquela casa. Jesus também é assim. Verdade, Deus. Ele foi em várias casas. Mas sempre, quando Jesus lembrava dos amigos, ele sempre lembrava da casa de Marta. Verdade, Da Deus. casa de Lázaro. Aleluia. Da casa de Maria. Porque aquela casa é uma casa que tinha um tratamento
uma recepção mais honrosa, mais decorosa. Eles tratavam Jesus com excelência. E o texto que nós lemos aqui, irmãos, Lucas capítulo número 10, a partir do versículo 38, o texto diz que Jesus, como de costume, está entrando novamente naquela casa. O texto diz que Maria, quando recebe Jesus na sala, a primeira atitude de Maria é se assentar onde? Aos pés de Jesus. O tema dessa mensagem é vivendo aos pés de Jesus. Quando Jesus chega, ela não preocupou com as outras coisas, mas ela se preocupou especificamente com Jesus. E quando Jesus entra, ela se assenta aos seus pés. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Já vi pregador batendo de Marta. Marta não é uma pessoa ruim, porque todo mundo tem a sua maneira de servir a Jesus. Verdade, Deus. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos respeitar a maneira que nosso irmão serve a Jesus. Tem pessoas que choram, tem pessoas que falam mais calminho, tem pessoas que gritam igual a eu sou pregador pentecostal mesmo, grito. Tem pessoas que ele adora ficar mais baixinho, tem uns que caem no chão, tem uns que podem correr. Todo mundo tem um jeito de adorar. Aleluia! A única coisa que ele quer de nós é isso, que nós viemos servir a ele, adorar a ele. Se você está adorando a ele, igualzinho a missionária disse aqui, em espírito e em verdade, o resto, irmão, não fique preocupado, não se preocupe, o povo vai dizer da maneira que você serve. O mais importante é que você, por dentro, no campo interno, você venha adorar a ele, salvar a ele, glorificar, cantar para ele, dizer: Jesus, tu és bem-vindo aqui. Tem gente que fecha o quarto, ele liga no fundo musical, ele coloca um louvor e ele vai adorando, glorificando, e alguém vai criticar dizendo: rapaz, a parte do ser continua adorando. É melhor você gritar para Jesus do que gritar para ver de sangrado. É melhor dançar na igreja, dançar em casa, do que dançar no forró. É melhor ter teu filho aqui na igreja correndo para lá, para cá, do que ver correndo da polícia. É melhor você gastar a tua saliva aqui, a tua energia aqui, do que lá no mundo. Por isso que o salmista vai dizer: vai um dia na casa do Senhor, porque 1000 dias no funk, no forró, no espiritismo, na macumba, aqui vale a pena. Por que, pastor? Porque aqui tem palavra, tem fogo no coração. Aqui é a casa de Jesus. Por isso que o salmista vai dizer: alegrei-me, como disseram, vamos, aonde, pastor? Na casa do Senhor, na casa do Senhor. Quem é na casa do Senhor? Quem é na casa do Senhor? Porque na casa do Senhor tem alegria, tem paz, tem paz. É ouvir a palavra de Jesus. Por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra onde? No coração. Para não pecar contra o Senhor. Quando nós oramos a palavra, você está sendo capacitado, preparado. Tu não dá glória, meu amigo, porque isso aqui é extraordinário, para viver o melhor de Deus. Quando você honra, quando eu honro a palavra, Deus honra a minha casa. Quando você lê em Mateus 7:24, Jesus diz assim: olha, eu vou comparar um testemunho que existe na gente de crente. Qual é, pastor Watson?
comparar ele ao homem sensato que edificou, edificação, que construiu a sua vida, a sua família, o seu casamento, o seu projeto, o seu sonho sobre a rocha. O que é a rocha? É a palavra. Aí Jesus disse: uma outra pessoa que só gosta da oratória, só gosta da teologia, da exegese, da hermenêutica, ele só gosta do português bonito, ele só ouve e não pratica. Vou comparar ele ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aí tudo é tão interessante, porque a casa que ele falou da rocha e da areia veio circunstâncias. Qual circunstância? Rio, chuva e tempestade. Te faço a pergunta: qual foi a casa que ficou de pé? Porque Jesus não muda as circunstâncias. Mesmo nós sendo adoradores por excelência, fiéis em todos os aspectos, Deus não priva a nossa casa, a nossa família de viver crise. A única diferença é que a minha casa e tua casa está no ímpio, aquele ímpio vai cair, e daquele que só ouve e não pratica vai cair, mas a tua casa, a tua família, o teu projeto, o teu sonho, o teu casamento vai ficar de pé, vai balançar para lá, para cá, vai vir rio, vai vir tempestade, vai vir desemprego, vai vir enfermidade, todo tipo de circunstância vai vir, mas vai permanecer, vai permanecer. Quem anda na palavra não desvia, quem anda na palavra não sai da igreja, quem anda na palavra é fiel, quem anda na palavra honra a Deus, quem anda na palavra não separa, quem anda na palavra vai ter milagres para contar. Você entendeu? Eu vou repetir: quem anda na palavra é um crente que tem experiência com Deus, que anda na palavra tem testemunho para contar, porque eu nunca vi alguém honrar a Deus sem viver o melhor de Deus em sua vida. Todos aqueles que honram a palavra viveram o melhor de Deus. Honra a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O texto diz que Marta questiona Maria, ou questiona Jesus, porque Marta queria agradar Jesus de outra maneira. Só que mesmo assim Jesus não desfez dela. Jesus ensinou a ela, dizendo: Marta, Marta, tu estás andando preocupada, tu está andando ansiosa. E isso me chama a atenção, irmãos. Jesus falou assim: Marta, tu está andando muito ansiosa. A palavra ansiedade no original significa estrangulamento. Uma pessoa que tem um complexo de ansiedade, e toda doença psicomáticas, ela surge da ansiedade. Porque a ansiedade é sofrer pelo futuro, pelaquilo que ainda não aconteceu. E Marta é ansiosa. Maria, palavra. Marta, uma serva que anda ansiosa. O nosso presente, os nossos dias, estamos visualizando aos olhos do mundo pessoas todos os dias numa correria, sem tempo para Deus, se desgastando. Pastor, tem que trabalhar? Não, tem que trabalhar, tem que estudar. Mas a Bíblia diz, irmão, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça. E olha só: e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Maria está praticando esse versículo na excelência. Ela está dizendo para mim e para você: a casa que
vive aos pés de Jesus é a casa que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Antes do Facebook é o reino. Antes da Netflix é o reino. Antes do YouTube é o reino. Antes de receber os amigos é o reino. Antes do trabalho é o reino. É o reino. Se nós honrarmos o reino em primeiro lugar, a justiça e as demais coisas, Deus vai trazer para a tua vida. Aquilo que você necessitar, Deus será justiça na tua vida. Se é uma causa da justiça, Ele vai te honrar. Se é uma enfermidade, Ele vai te curar. Por quê? Porque Ele sustenta a casa que vive aos seus pés. Ele honra a casa que vive aos seus pés. Minha mãe disse para nós, uma mãe, ela diz ainda, porque ela é viva. Ela diz assim, uma mãe no joelho, os filhos em pé. E é verdade. Porque em toda a Bíblia, em toda a história, todos aqueles que andaram de joelhos, a sua casa experimentou o melhor de Deus. A Bíblia fala sobre uma mulher, em 1 Samuel 1, uma mulher que não gerava filhos, Ana. Ela saía de Ramá até Siló, que era a capital de Israel na época, não 25 km. Da minha casa ali está 22. Ela saía 25 km de a pé, não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha bicicleta, não tinha cavalo, mas ela ia a pé. Todo dia ela ia para a igreja, que o pastor era carnal e que os filhos eram prostitutos. Mas ela ia para aquela igreja. Por quê? Porque o compromisso dela era com Deus. Quem anda na palavra, ele sabe que o compromisso dele é com Deus. Ela ia para aquela igreja todo dia à madrugada. Por quê? Porque ela era uma falsa adoradora? Não. Porque dentro da sua casa tinha uma mulher com nome Penina, que todo dia, está na Bíblia, que todo dia a irritava. E estava dizendo, mano, você não pode ter filhos. Eu posso, você não gera. Mas aquela mulher nos ensina que nós, mesmo que as circunstâncias não estão ao nosso favor, nós não podemos parar de clamar ao Senhor. Porque na minha família, na minha casa, o que prevalece não é a minha vontade, não é o meu tempo, não é a minha hora. Prevalece é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus que prevalece, então é o tempo de Deus que vai prevalecer na minha vida. Ela honrou a Deus. E a Bíblia diz que então o pastor confundiu que ele estava bêbado. Ela falou, não, pastor, eu estou bêbado. Eu sou a mulher madurada de água. E aquele homem era um ungido de Deus. E ele falou assim para ela, você conhece a história. Ele falou assim, vai, porque ela fez um voto com Deus. Ela fez um voto dizendo, Senhor, se tu me dá este sonho, que é o teu sonho, eu vou entregar este sonho na tua casa. Eu vou entregar este sonho nas tuas mãos. Naquele momento o profeta, o sacerdote, disse assim, vai, porque o Senhor vai te conceder este filho. A Bíblia diz que quando ela chegou na sua casa, estreitou com o seu esposo, a Bíblia diz no capítulo 1:19 de 1 Samuel, que o Senhor se lembrou de Ana. Oh, glória! E o Senhor se lembrou de Ana. É profeta que levanta essa mão para cima, porque eu sou profeta. Quem sabe você que está aqui nesta noite, está aqui no Senhor, eu sou fiel ao Senhor. Senhor, eu sou membro dessa igreja. Jesus, eu subo o monte. Jesus, eu sou homem de oração. Uma mulher de oração. Eu levo ao Senhor. E ainda minha casa vai receber milagre. Eu quero profetizar sobre a tua família. O Senhor está se lembrando da casa desta noite. O Senhor está abrindo as portas do céu para te abençoar, para trazer milagres da tua vida nesta noite. Recebe
declaramos em nome de Jesus.